TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 11 de abril. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição neste sábado. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas recentes aqui do debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar a parceria entre a Prefeitura de Petrópolis e a NFL, de reforçar a importância do crescimento imobiliário na Serra e também de valorizar a trajetória do Evoque FC. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e hoje viemos conversar sobre esporte. Estamos aqui ao vivo com o secretário de Esportes de Petrópolis, Leandro Cronenberg, que veio conversar com a gente. Boa tarde, Berg, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa, sempre um prazer te receber. É um prazer sempre estar aqui ao seu lado, aqui, dando boas notícias aí para a população de Petrópolis. Perfeito, hoje a gente tem uma notícia bem interessante, inclusive já falamos um pouco sobre ela aqui no programa, mas hoje a gente vai detalhar mais. Mas, antes disso, muito importante que você se apresente para o nosso público. Bom, sou secretário de esporte do município, sou profissional de educação física, né? E estou aqui à disposição da população de Petrópolis aí para estar sempre esclarecendo e trazendo atividade física e esporte para todos. Hoje a gente vai falar bastante sobre esporte de diferentes tópicos, mas vamos começar pelo que é mais diferente, né? A novidade aqui para a cidade, que é uma parceria entre a Prefeitura de Petrópolis e a NFL, aquele grande torneio de futebol americano lá dos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouco do que a gente tem de novo aqui no município. Bom, é interessante, né? Eu sempre coloco como uma situação, como profissional de educação física, lá atrás, né? Vamos botar um tempinho, tive a oportunidade de experimentar com meus alunos, fazer alguma coisa relacionada ao futebol americano. E quando a gente vê hoje essa proposta que foi trazida pela NFL para Petrópolis, para implantarmos aqui o flag football, que é o esporte adaptado do futebol americano, porque não tem o contato físico, para chegar nos nossos alunos da rede pública, para que isso seja disseminado dentro do município, poxa, foi abraçado na mesma hora, né? É bom a gente colocar aqui a equipe técnica da Secretaria de Educação, a Monique Priori, que encabeçou esse trabalho junto com a secretária Poliana e com a subsecretária Carol, que abraçaram de pronto essa nova modalidade, tá? Que está ganhando grandes proporções dentro do país e que nós vamos ter a oportunidade de levar para os nossos alunos da rede municipal e, quem sabe, daqui a pouco nós estamos chegando também na rede particular, em outros níveis aqui, para que estejamos competindo, porque a ideia é muito maior, Hugo, tá? Primeiro foi feita uma capacitação com os profissionais da rede. Então, todos os profissionais de educação física da Secretaria de Educação estão prontos para trazer a modalidade esportiva. Com isso, vamos chegar a 2.500 alunos atendidos dentro do município na rede. E sendo que o kit de material, né, que é necessário para o aprendizado, eles vão doar, né, para a prefeitura, é uma doação, então é forma gratuita, para 31 instituições. Então, nós vamos poder dar uma dinâmica e fazer com que esses alunos evoluam dentro da modalidade. E o interessante é que você pode desenvolver tanto numa quadra de cimento como num terreno aberto. Você só tem que fazer as marcações para poder fazer o esporte, a modalidade acontecer. É um esporte muito acessível, né? Que a gente pode dizer nesse sentido, que ele é fácil de ser praticado e é fácil de ter a estrutura justamente para a prática dele. E como a gente até estava conversando antes de entrar ao vivo, é uma situação que está todo mundo ganhando. Os alunos, por ter uma modalidade nova, uma novidade no meio da educação física, que já é uma parte do currículo escolar que é de grande interesse. Exatamente.
as secretarias envolvidas, a prefeitura e a própria NFL, que é assim que vai impulsionando, vai se criando essa cultura do esporte na cidade, mesmo que de uma maneira um pouco diferente, né? Como a gente falou, é um esporte sem o contato do futebol americano tradicional, mas querendo ou não, já é uma introdução e é uma modalidade mais acessível e mais segura para esses alunos. Exatamente. Uma modalidade que está se tornando olímpica também. Então, é interessante que nossos alunos tenham contato com outras modalidades, até um pouco fora da nossa cultura cotidiana do país, né? O brasileiro, ele antes era muito acostumado muito com futebol, né? Nosso futebol aqui, né? Jogado com os pés. Aí você começa a ter aquele contato e aumentar o número de praticantes em outras modalidades, basquete, vôlei, handebol, as modalidades de esportes individuais, né? O atletismo, que pô, é extremamente tradicional e que é o início de tudo. A gente que é da educação física sempre fala do atletismo, e hoje essa parceria com a NFL está trazendo para nós a oportunidade de ter o futebol americano, né, jogado de uma forma mais simplificada, sem aqueles instrumentos todo, capacete, protetor de ombro, né, peito, e a gente vivenciando essa cultura esportiva dentro do município. E vale destacar que não é porque alguma modalidade não é tão tradicional nossa que o brasileiro, com o tempo, não vai virar referência com isso. O próprio vôlei, que foi citado por você, não é um esporte brasileiro, mas olha todo o sucesso que o Brasil já fez em Olimpíada, falando isso, tanto do vôlei de quadra quanto do vôlei de praia. São modalidades que nós fomos introduzindo na nossa cultura aos poucos, e conforme foi passando, a gente cada vez mais abraçou elas e se tornou parte da cultura brasileira. Exatamente. Falando em modalidades, hoje a gente vê o pessoal jogando futevôlei, entendeu? E jogando aqui em Petrópolis, né? Falar, mas é modalidade de praia. Não, nós temos as quadras de areia e temos as públicas também. Então é interessante todas as parcerias e que todas as modalidades sejam colocadas e os alunos tenham a experiência, porque através da experiência é que você vai saber os valores e aqueles que se destacam, e às vezes você não gosta de uma, mas gosta de outra modalidade. Então, o flag futebol é gostoso, eu participei assistindo, né, dos jogos. Até deu vontade na hora de dar uma corridinha lá, receber uma bola na corrida. Por quê? Não pode ter o contato. Tá? O contato, ele acaba com a jogada e tem punição. Então, como você para a jogada? É puxando os flags, são as fitas. Então, é muito interessante porque você dá a oportunidade para que todos participem. Você não precisa ser aquele cara fortão, grandão do futebol americano para estar ali fazendo. Tá? Você pode ter um corpo menor, você pode ser um pouco mais frágil, que você vai poder estar ali porque não vai ter o impacto de forma direta. E a vivência e tudo que o esporte traz, disciplina, educação, cumprimento de regras, entendeu? Isso aí vai aumentando as possibilidades dos nossos alunos evoluírem. Perfeito. E só para a gente poder finalizar essa parte do flag football, dessa parceria, já agora a gente já teve toda essa capacitação dos profissionais. Isso. E com o tempo ele vai começar a ser implementado dentro das escolas. Exatamente, já dentro da educação física, os professores já vão fazendo esse trabalho. Teremos 2 escolas, vamos dizer assim, de referência, não quer dizer que a modalidade vai ser feita só nessas 2 escolas. A Escola Monsenhor João de Deus, né, em Pedro do Rio, e a Fábrica do Saber, né, a Escola Municipal Fábrica do Saber, como referências para a atividade mais aberta, né, para que possa atender outros alunos ali também. Mas os profissionais de educação física vão estar desenvolvendo nas escolas que eles já ministram as suas aulas. Perfeito. E agora, continuando no esporte, mas falando de um outro tópico, que inclusive também já foi veiculado aqui na TV Correio da Manhã, a gente está se aproximando de uma etapa importante da Corrida do Trabalhador, não é mesmo? Exatamente, a Corrida do Trabalhador está chegando, pessoal. Semana que vem, nós já temos aí as inscrições. Começamos na terça-feira da próxima semana, dia 14, com as inscrições online, a partir das 13 horas, tá?
quarta-feira, dia 15, às 10 horas da manhã, a gente abre as inscrições presenciais no Centro de Cultura Raul de Leone. Estaremos lá para aqueles que não conseguirem as inscrições, fazer sua inscrição de forma online, né, na internet, vai ter a oportunidade na quarta-feira de fazer presencialmente. E na quinta-feira, dia 16, nós estaremos fazendo também presencial no Parque Municipal Paulo Ratz, em Itaipava, nosso parque de exposição em Itaipava. Isso também é uma novidade que nós estamos levando as inscrições presenciais para Itaipava, para dar a oportunidade dos moradores do entorno terem a inscrição mais próxima das suas casas, tá? E esse ano a outra novidade estamos chegando a 2.000 corredores, né? A gente pode falar que é uma ampliação geral, tanto no acesso das pessoas para poder fazer o processo da inscrição, quanto também aquelas pessoas que vão participar de forma oficial da corrida. Exatamente. Isso aí para nós também foi um desafio, está sendo um desafio, mas a gente tem que ter... as corridas em Petrópolis, né, elas têm um papel importante, não só no fomento, na prática da atividade física pelas pessoas, pelo petropolitano em si, mas até no desenvolvimento do município na questão do turismo. Você vê, nós temos, Hugo, esse ano, 28 corridas no calendário. Tem gente que pergunta, é muita corrida? Não, tá? É proporcionar ao povo petropolitano e à população de Petrópolis, né, de uma forma geral, e de fora de Petrópolis, para que venham fazer a sua atividade física aqui dentro, de uma forma sadia, segura, tá, e contínua. Então, quanto mais atividades e eventos, melhor. E a corrida do trabalhador, ela traz uma coisa que é a parte democrática, né, a data festiva, que a gente está comemorando ali o trabalhador em si, né, do dia a dia, mas também, tá, é uma corrida que a inscrição é uma lata de leite em pó, né, um sachê de leite em pó. Aí a gente tem até uma parceria com o Sesc, tá, o Sesc Rio. Esse leite em pó, depois ele é revertido para uma instituição atendida pelo Mesa Brasil, que o Sesc é um dos nossos parceiros na corrida do trabalhador. Então, realmente é uma oportunidade e tem todo um papel social. Essa questão tem um papel social em diferentes pontos. Tanto para a pessoa que vai participar, por ser justamente esse feriado do Dia do Trabalhador, que mais pessoas têm justamente a oportunidade de estar ali participando da corrida, não tem uma incidência tão grande de compromissos de trabalho. Exatamente. E também toda essa outra parte da doação do alimento, que é tão importante ali num outro tópico social. Exatamente. Então a gente está aí dia 1º, mas ela começa antes, né? Dia 1º é o dia de consagrarmos os corredores, os praticantes de atividade física. Muitos, Hugo, até um fato interessante, muitas pessoas começam a correr, a desenvolver a sua prática de atividade física na corrida do trabalhador. Então, eu sempre peço também prudência para que, legal, tem que estar lá presente, mas vai com calma, faz o percurso com tranquilidade, tá? Não precisa acelerar na passada para chegar bem. Sair bem, chegar bem, curtir o final também do evento, que depois a gente chega, confraterniza, são as fotos, né? Tem a fruta, tem a água. Então é importante estarmos felizes, sadios e sãos. Perfeito. E só para a gente poder finalizar, ainda falando sobre essa ampliação do número de vagas, é uma resposta à demanda que a gente tem aqui na cidade, não é mesmo? Exatamente. É como eu falei, os corredores, né, as assessorias, o número de praticantes vem crescendo cada vez mais. Isso é importante. Nós temos que aumentar o número de pessoas praticando atividade física. É bom lembrar que essa atividade física, ela tem que ser assistida, que tenha a orientação de um profissional habilitado, que você consulte o seu médico também, tá? O profissional de educação física para montar o seu treinamento, tá? Para que você esteja ali fazendo de forma sadia. Mas essa demanda aumentou porque realmente é uma cidade que tem uma característica e acolhe
os corredores dentro das suas ruas, dos seus pontos turísticos e do nosso ambiente super agradável, né, Hugo? É verdade, realmente é um ambiente muito propício, é uma cidade muito propícia aqui para a prática esportiva. E Berg, para a gente poder realmente finalizar, quero só que você diga como que as pessoas podem procurar a Secretaria de Esportes para justamente poderem saber os procedimentos para essa inscrição da Corrida do Trabalhador, tanto online quanto presencialmente. Sim. Para falar conosco, pode ser pelo telefone 2249 6803, tá? Ou presencialmente. Pode nos procurar lá na Secretaria de Esporte, que fica na Rua 16 de Março, 183. Tá? Nós estamos lá à disposição para dar todas as informações e esclarecimentos sobre a corrida, tá? E qualquer outra ação que nós temos, o Agita Petrópolis, os Jogos Estudantis, todos os eventos que nós estamos... Tem novidade, semana que vem aí, isso aí vamos deixar para outro momento. Vamos começar o trabalho também na piscina do Parque Cremery. Então a gente já tem mais assuntos aqui para próximas entrevistas, Isso próximos dias, que realmente o esporte aqui na cidade é muito forte e tem que ser muito destacado. Berg, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no programa. Sempre um prazer conversar com você. Obrigado, Hugo, pela oportunidade aqui de estar aqui, colocando para a população de Petrópolis, esclarecendo e bodando as informações. E estamos lá à disposição de todos que quiserem qualquer novidade ou informação. Perfeito. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos aqui ao vivo com a Isabela Cardoso, que veio conversar um pouco com a gente sobre a questão imobiliária, falar coisas de condomínios e também sobre um evento que vai ser realizado aqui na região. Boa tarde, Isabela, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao programa, seja bem-vinda aqui também à TV Correio da Manhã. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Mas antes de entrar no nosso assunto imobiliário, o tema da nossa entrevista de hoje, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Claro, meu nome é Isabela Cardoso, sou advogada condominial há 19 anos
é fundadora, né, uma das fundadoras da comunidade Expert em Condomínios, diretora jurídica da empresa Condoprivacy, e estou aqui em Petrópolis justamente para a gente falar sobre essa questão do aumento, né, do crescimento populacional nos condomínios e trazer um pouco da minha ótica como advogada. Perfeito, Isabela. Eu acho que para a gente poder começar nossa entrevista, era bom a gente entender um pouco do cenário imobiliário aqui de Petrópolis, falar um pouco de como estão as tendências aqui do município, na realidade não só no município, né, em toda a região serrana. Queria que você falasse um pouco de como é que está a situação aqui na cidade, no sentido de a gente já tem uma cidade muito cheia e a gente tem, é claro, o advento dos condomínios, os adventos desses grandes condomínios que cabem muitas pessoas. E hoje em dia a gente vê uma tendência para mais pessoas procurarem essa modalidade? Sim, com certeza, né? Os condomínios viraram a questão da segurança maior. Você está dentro de um condomínio, que você ali tem todo aquela logística de porteiros, enfim, a própria segurança, reconhecimento facial. Então a pessoa se sente mais segura dentro do condomínio. E trazendo para a região serrana, eu costumo dizer que as pessoas têm fugido da capital justamente pela qualidade de vida que a região fornece para todos. Então, por isso, esse crescimento dentro da cidade. E a gente pode destacar também, é claro, Petrópolis tem sim suas questões de segurança, mas é tida como uma cidade muito segura. Na realidade, toda a região serrana é tida como uma parte mais segura aqui do Rio de Janeiro. Petrópolis, inclusive, foi eleita por anos consecutivos como a cidade mais segura do estado. Mas ainda assim, a gente tem outros tópicos que envolvem a segurança. Um destaque, é claro, a gente tem toda a segurança hidrológica, geológica, e nesses espaços condominiais também tem toda uma estrutura que acaba passando outro tipo de segurança para a população, não é mesmo? Exatamente, exatamente. A partir do momento que você está dentro de um condomínio, você tem ali todo, como é que eu vou dizer? Como se fosse um cronograma, né, de tudo que contém ali dentro daquele condomínio. Aí você tem a área que você tem que cuidar relativa às questões hidráulicas, elétricas, enfim, e tudo isso traz um conforto, né? Porque você tem uma pessoa ali para cuidar daquela situação que não seja você dentro de uma casa, por exemplo, que você tem que fazer toda a manutenção. Então, eu acho que a partir desse momento, as pessoas buscam comodidade e trazer comodidade com segurança é o cenário perfeito, né? É verdade, realmente é um cenário perfeito e é o que todas as pessoas almejam, seja na casa, seja no condomínio, mas buscar justamente essa segurança e esse conforto na Exatamente. casa. Mas, Isabela, agora falando sobre a questão condominial no geral, não focando apenas aqui em Petrópolis. É claro, tem séries de coisas envolvidas, séries de acordos combinados e tudo está descrito contratualmente. É justamente esse ponto que entra você, entra na realidade a sua modalidade dessa advocacia condominial, não é mesmo? Sim, a advocacia condominial ela vem crescendo cada vez no mercado devido ao grande crescimento dos condomínios, sejam residenciais ou comerciais, de casas ou de prédios, e vem alavancando muito em relação a isso, porque as pessoas sentiram necessidade, porque a partir do momento que há o crescimento, geram também os conflitos, né? A gente está lidando com pessoas. Então, o direito condominial, ele veio para isso, a advocacia condominial veio para isso. A minha advocacia é muito preventiva, né? Eu costumo assessorar para os síndicos de forma preventiva para o síndico exatamente prevenir qualquer tipo de problema que possa acontecer de forma cotidiana ali no condomínio, questão de barulho, questão de pets, questões de manutenção e própria gestão condominial em todo sentido. Você já adiantou essa questão desse foco do seu trabalho no trabalho preventivo, mas quando a prevenção, digamos assim, não dá certo, ou é algo que a gente pode dizer que é inesperado, quais são os tipos de situações que mais chegam para você nessa área? Na área condominial, a gente tem aí a famosa cobrança de cota condominial, né? Porque antigamente o advogado condominial era para isso. Fazer cobranças de cotas dentro do condomínio devido à inadimplência. Mas hoje em dia não é só isso, né? Como eu falei, a gente tem aí questões. Hoje em dia eu tenho recebido muitas questões relativas à privacidade e à proteção de dados, como
tem muita implantação de tecnologias como reconhecimento facial, biometria, o próprio grupo de WhatsApp acabam gerando muitos conflitos em relação a isso, na questão, eu posso ou não posso liberar a imagem para o condômino visualizar, imagens que são ali colocadas, ou então até dados pessoais que são colocados dentro de um grupo de WhatsApp, como é que o síndico deve ou não proceder com isso. Então, são demandas que estão avançando no mercado devido a essa corrida da tecnologia, entrando também nos condomínios. Então, são demandas assim que a gente tem recebido muito no escritório, questões de Airbnb, né, do curta temporada, né, que a gente acabou batizando aí do Airbnb por ser uma plataforma, Sim. né, que todos conhecem, mas também essa questão do Airbnb tem sido muito polêmica no geral, né? Tanto no Rio de Janeiro capital, até mesmo aqui Petrópolis, Teresópolis, enfim, com aumento, né, do pessoal fazendo esse tipo de locação. A gente até pode destacar, Petrópolis e Teresópolis, a gente tem uma concentração muito grande, pode ter uma concentração muito grande desse tipo de ocorrência, vamos dizer assim, desse tipo de situação, justamente porque são cidades muito turísticas. Exatamente. Então, acabam trazendo essas pessoas e, trazendo as pessoas, também acabam trazendo esses conflitos aqui para a cidade. E até falando sobre essa questão dos Airbnbs, esses aluguéis de curta duração, e não só deles, mas falando sobre todo esse avanço da tecnologia, a gente recebeu aqui também outro advogado que falou um pouco sobre o direito do consumidor, coisas envolvendo essa situação, e um ponto que nós destacamos naquela ocasião foi justamente como a legislação aqui do país, não focando apenas na questão condominial, ainda não está preparada para essas mudanças que a gente vem tendo tão rápidas. Você também concorda com esse ponto? Sim, eu concordo. Eu concordo em partes, tá? Porque existe muitas leis no Brasil que são apenas leis no papel, né? Hoje em dia, devido à questão da tecnologia, a gente tem aí desde 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados, e que entrou em vigor em 2020. E ela é, sim, uma lei federal com princípios constitucionais que o síndico deve cumprir. E muitos condomínios ainda não têm cumprido. E têm trazido a tecnologia antes de implementar a lei dentro do condomínio. Aí gera o conflito. É o que entra aí o meu trabalho na questão preventiva, né? Não dizer que eu sou contra a tecnologia, jamais. Eu acho que a tecnologia veio, sim, para avançar dentro do mercado condominial, assim como em qualquer mercado, mas antes a gente tem que se prevenir com o que a gente tem. Infelizmente, ainda a inteligência artificial não é regulamentada, né? Então, foi o que você falou. Muitas coisas vêm surgindo e a gente anda um pouco atrasado, mas a gente ainda tem leis específicas que passam a cumprir todo esse papel. Basta, né, o gestor condominial estar realmente ligado aí nessa situação, porque a responsabilidade é total em cima dele. Perfeito, é muito importante a gente destacar que justamente para tentar se adequar a essa nova realidade, essas novas tecnologias, que o gestor justamente tem que procurar uma assessoria jurídica, no caso da advocacia condominial, para justamente fazer uma transição para esse mundo tecnológico, vamos dizer assim, uma gestão, uma integração nesse mundo tecnológico bem gerida, uma gestão que seja bem integrada justamente com as determinações que já são existentes, não é mesmo? Então, é justamente nesse ponto que entra a parte da advocacia condominial para fazer essa assessoria e conseguir de uma maneira melhor, sem problemas, e de uma maneira sem ocorrências, vamos dizer assim, com que esse condomínio, esse gestor, consiga fazer essa transição da melhor maneira, não é mesmo? Exatamente. Perfeito. E aí que a gente já pode fazer uma ligação com um dos principais pontos da nossa entrevista de hoje, que é justamente esse evento que vai ser realizado para justamente essa assessoria dos gestores condominiais, não é mesmo, Isabela? Sim. Desculpa, gente, eu estou com a garganta Não, sem péssima. problemas. A gente vai ter aí o evento no dia 10 de abril, na Locanda, um evento voltado para o evento condominial, né? A comunidade Expert em Condomínios trouxe aqui para a região serrana esse tipo de evento justamente para poder levar aos síndicos as questões do dia a dia do direito condominial. Teremos aí palestras relacionadas a Airbnb,
a segurança, a tecnologia, problemas trabalhistas que são muito recorrentes dentro do condomínio. Realmente é uma verdadeira oportunidade para as pessoas desse meio, desse setor, justamente para poder ter uma integração nesse mundo tecnológico Aham. e entender melhor as questões jurídicas que são envolvidas. A gente vive numa sociedade, como qualquer sociedade, que é totalmente envolvida em questões jurídicas, e é muito importante ficar ligado nessas mudanças que a gente pode ter e também nas determinações, que muitas das vezes a pessoa entra num cargo, mas não tem total conhecimento de todos os pormenores, todos os pequenos detalhes que podem ser tão importantes nessa gestão, não é mesmo? Sim, exatamente. Perfeito. Então a gente já pode realmente destacar que é um evento muito importante, um evento bem interessante e que acompanha essa tendência que a gente destacou no início da nossa conversa de hoje, que é tão importante nesse momento, onde essa busca por esse setor, a busca justamente por toda essa questão dos condomínios vem se tornando cada vez mais presente na nossa sociedade e é algo cada vez mais positivo. A gente falou um pouco no iniciozinho da nossa conversa de hoje, justamente sobre esses benefícios que a gente tem nos condomínios, e é muito importante que para o consumidor final, né, a pessoa que vai morar no local, é muito importante que o responsável por aquele local tenha um conhecimento bem afinado, não é mesmo? Exatamente isso. E eu aproveito a oportunidade para convidar todos, né, a estarem no evento, que vai ser um evento incrível e que vai agregar muito à gestão condominial, assim como a área administrativa, né, as administradoras que lidam diretamente com esses condomínios. E advogados estão todos convidados, principalmente os síndicos, né, sendo eles profissionais ou orgânicos. Perfeito. E só para a gente poder finalizar, Isabela, queria saber como que as pessoas podem fazer para comparecer nesse evento. Então, a gente tem um link no canal do Simpla do evento. O evento se chama Sexy na Serra e ele vai ser realizado na Locanda no dia 10 de abril, de 1 da tarde às 6 da tarde. Teremos lá um coffee break também para poder receber todos e será um prazer. Depois eu posso deixar no canal o link, assim, se vocês quiserem. Perfeito, a gente passa Passar. daqui a pouco o link para o nosso público, porque justamente é uma verdadeira oportunidade, é um evento bem interessante, um evento muito importante para as pessoas desse meio, para justamente ter todo esse conhecimento e também essa integração que é importante com essas outras pessoas, para Sim, ter sem falar o aquela troca, networking, né? exatamente, É esse muito legal. networking, essa troca de experiências que muitas das vezes consegue ser até mais positivo do que o conteúdo, mas ali é um momento realmente bem interessante. Exatamente, exatamente. E teremos grandes nomes, né? Grandes nomes no judiciário, todos os advogados que fazem parte da comunidade Expert em Condomínios estarão aqui no evento. A doutora Andréa Resch, que é líder da comunidade, também estará aqui. Então vai ser um evento super legal e será um prazer, né? Além de estar aqui com vocês ao vivo, de conhecê-los pessoalmente. Perfeito, Isabela. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer te receber e conversar sobre esse evento e também sobre toda essa questão condominial e imobiliária. Muito obrigada a vocês e obrigada a todos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com o Jonathan Martins, que veio conversar com a gente sobre um clube de futebol de 7 petropolitano. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Boa tarde, Diogo. Estou ótimo. Primeiramente, agradecer a oportunidade da emissora em nome do staff, jogadores e patrocinadores, a gente poder falar um pouco aqui da modalidade. Seja bem-vindo aqui ao programa, um prazer te receber. É sempre um prazer falar sobre esporte. Mas antes da gente falar do esporte em si, queria que você se apresentasse para o nosso público. Bom, pessoal, chamo Jonathan Martins, tenho recentes feitos 31 anos e sempre fui apaixonado por esporte. Fiz categoria de base aqui na cidade, principalmente campo e futsal. E depois disso fiquei um pouco afastado por questões de trabalho do esporte. E em 2023 me foi apresentado a oportunidade de começar a criar esse clube de futebol de 7. Perfeito, Jonathan. Então, eu acho que um jeito interessante da gente começar mesmo a nossa conversa, a nossa entrevista, é justamente, vou pedir para que você explique como é que foi esse processo de criação, como é a história do Evoque FC. Perfeito. A Evoque, ela surgiu a partir de uma ideia de um grupo de amigos jogarem um futebol com mais responsabilidade, mais competitividade, mais emoção. Só que em 2023 já disputamos um campeonato o qual nós já tivemos uma participação muito além das expectativas. Então nós vimos que estruturando e contando com tanto ótimos atletas igual temos hoje e também uma comissão técnica, pessoas interessadas, nós poderíamos galgar voos maiores. Logo, essa questão de ter um grupo de pessoas muito competitivas, tanto que organiza, tanto quem joga, acabou fazendo nosso time ter realmente um sucesso meteórico. Em Petrópolis, chegamos a ficar quase que 1 ano e meio sem qualquer derrota. Chegamos a disputar pequenos torneios no Rio. Então, a gente foi vendo cada vez mais a importância e a referência que o clube se tornou na cidade. E hoje a gente encara isso de uma forma quase que profissional. Estamos caminhando bem para chegar nesse processo. Perfeito. Até um tópico bem interessante da gente destacar é que você falou que já teve, você mesmo pessoalmente, teve uma trajetória pelo campo, teve também pelo futsal, mas o Evoque FC é um time de futebol de 7, não é mesmo? Sim, futebol de 7. Bom, o futebol de 7, ele tem momentos do jogo que ele une conceitos do futebol de campo, que às vezes é um jogo mais posicional, o jogador respeita a sua posição, é um jogo mais longo. E tem vezes que ele une conceitos do futsal, todo mundo se movimentando, jogadas ensaiadas, do lateral até a saída de bola do goleiro. Então, é uma modalidade que ela vem sendo muito visada agora por conta da Kings League, que não une só o esporte, une também muito entretenimento, mas é uma modalidade fantástica. Realmente é uma porta de entrada para alguns atletas, até mesmo que fizeram uma base e não tiveram oportunidade no campo, que é o grande sonho. O futebol 7 pode mesmo assim impulsioná-los, porque hoje a várzea, né, pessoas chamam, né, quando não é um campeonato cadastrado, uma federação, né, a várzea hoje, existem atletas da várzea que ganham salários muito maiores do que atletas de referência no futsal nacional. Então, realmente, são tópicos para serem abordados e serem entendidos, para entender que o mundo dos esportes não é apenas aquele que é muito televisionado, não é mesmo? Exatamente. Não é apenas o campeonato brasileiro, vamos dizer assim. Todo o esporte, na realidade, vive
desses outros pequenos torneios e também desses torneios que por enquanto são pequenos, mas que com o tempo vão se desenvolvendo. E como você mesmo disse, a gente tem hoje em dia a questão da Kings League, que é o principal torneio que dá visibilidade para o futebol de 7, claro, de uma maneira um pouco diferente, não só no Brasil, mas em todo o mundo, mas que faz com que a categoria que o originou também seja, vamos dizer assim, seja impulsionada, não é mesmo? Sim, perfeito. Hoje o futebol, a Kings League, desculpa, ela tem atletas que eles só jogavam futebol 7 há muito tempo. Então, teve exatamente essa explosão, muito por conta dos influencers, né, que sabem fazer um bom entretenimento, trouxe esses atletas para elevar o nível técnico da competição. Saiu de uma ideia, que a Kings League era uma ideia muito de futebol com muito entretenimento, ia ficar muito na esfera dos influencers mesmo jogar, só que tomou proporções profissionais. Hoje, clubes que estão disputando a Kings League, eles possuem tudo que um clube profissional de campo, um clube profissional de futsal vai ter, desde do menor cargo de um staff, desde o massagista até o treinador, que de repente já teve até passagens internacionais em outros clubes. Hoje está muito estruturado. Perfeito, mas vale a gente destacar também que esse boom da Kings League, né, vamos dizer assim, é algo um pouco mais recente. E o Evoque FC é de antes disso, lá de 2023. Eu queria saber, de você como um membro do time e também uma pessoa que está lá desde o início, queria saber como que você enxerga o cenário aqui na cidade de Petrópolis do interesse com o futebol de 7, tanto lá do início, levando em consideração de como é que está agora. Bom, as competições de futebol de 7 na cidade de Petrópolis, elas já acontecem há muito tempo. Há muito tempo, muito ainda só com adultos. Pode ter até aquele jovem ali de 16 anos para cima. Não existe nada de base futebol 7, exceto algumas escolinhas. Mas aí jogam competições entre elas mesmo. Mas federação da cidade de Petrópolis não existe nada de base. E as competições de futebol 7 em Petrópolis é muito organizada por alguma pessoa que se interessa, consegue reunir alguns times e ali com muito planejamento, com muita ordem, as competições acontecem. E tem também em Correias, uma chamada A Liga Esportes, lá é onde existe até mais de 1, 2, 3 divisões para as equipes jogarem, elas podem ir subindo, existem outras copas também, entendeu? Então aqui em Petrópolis é muito antigo. E eu tenho uma impressão de que a Evoque, depois desse primeiro campeonato nosso, lá em 2023, que a gente viu a necessidade de se organizar, a gente começou a realmente, entre aspas, né, com todo respeito da palavra, atropelar alguns times entre 2023 e 2024. Só que agora parece que a gente está tendo esse efeito manada. Parece que os outros times também estão procurando se preocupar mais com questões de patrocinadores, mais com questões de atletas que gostam de se manter saudáveis. Está fugindo um pouco daquele muito amadorismo, está ficando bem interessante as competições na cidade aqui. E é algo muito benéfico, né mesmo? Apesar do time, vamos dizer assim, atropelar, como você mesmo disse a palavra, atropelar menos outras equipes, está fazendo com que a competição melhore e assim também o interesse pelas pessoas assistirem, o interesse pelas pessoas participarem também cresça, não é mesmo? Exatamente. A única coisa que eu também não posso deixar de falar é que isso impede também do interesse maior, é que ainda acontecem muitas confusões. Jogo muito brigado, sabe? Então, isso poderia ser uma melhoria também das outras equipes. Pode passar um pouco pela minha também, a gente também faz parte desse universo. Então, mas creio que isso, com o passar dos anos agora, as equipes ficando cada vez mais se profissionalizando, né? Tá longe ainda, mas é essa palavra que tem que usar. Isso também vai diminuir, porque quem quer assistir, né? Por mais que seja ali dentro da sua cidade, quem quer assistir futebol. Não quer assistir um monte de gente discutindo ou então um partindo para cima do outro, né? Sem dúvida nenhuma. E também isso passa muito do processo e também da falta, como você disse, de uma liga, de uma organização mais fixa aqui na cidade, por justamente a ausência disso, que seria algo que poderia regulamentar melhor toda essa questão e, sem dúvida nenhuma, pelo menos auxiliar nesse processo de um controle da situação, não é mesmo? Perfeitamente. Se tivéssemos, sim, uma federação de futsal, temos a Liga de Desportos, mas não existe nada focado no futebol 7. Os árbitros que apitam os jogos, eles
rodam no futsal, rodam no futebol de campo da cidade. Não existe ainda uma capacitação específica para o futebol 7. Cada campeonato, como eu disse anteriormente, cada campeonato às vezes é uma pessoa que consegue reunir um grupo de times, mas ele vai se embasar em regras de outras federações. Às vezes essa regra está desatualizada no cenário nacional. Então cada campeonato, às vezes é um goleiro que pode ficar 5 segundos com a bola, no outro não pode. O escanteia com o pé, no outro escanteia com a mão. Então, quando o juiz às vezes também fica um pouco longe dessas informações, muitas vezes surgem as confusões. Então, se tivesse assim, uma liga mesmo, né, uma pessoa que cuidasse disso, regulamentasse de forma oficial, todos os campeonatos seguissem essa linha de ação, ia realmente também melhorar muito, e profissionalizar, como a gente diz. Exatamente, é um processo de profissionalização que tem que passar tanto pelos clubes, tanto com uma nova federação para surgir, para justamente regulamentar todas essas questões. Mas, aproveitando que você falou sobre competição nacional, a Evoque também tem um próximo desafio aí por vir, não tem mesmo? Não é mesmo? Exatamente, um desafio muito grande. É uma espécie de Copa do Brasil de futsal. Vai acontecer na cidade de Belo Horizonte. Vai começar no dia do feriado do trabalhador, no dia 1º de maio. E vai ser aquele final de semana, dia 1º, 2 e 3. Se tudo der certo, Papai do Céu abençoe que a gente retorne no dia 3 campeão. E esse campeonato a gente encara como uma quebra de barreira para o nosso time. Seja em visibilidade para futuros patrocinadores, seja em visibilidade para os atletas, porque sim, é um campeonato que treinadores da Kings League, olheiros da Kings League vão estar olhando com mais atenção, porque vão unir times praticamente do Brasil todo. Então, é uma virada de chave. É uma virada de chave até também para a modalidade aqui em Petrópolis. Perfeito. E eu queria saber para você, no aspecto pessoal mesmo, como que você enxerga toda essa evolução do time, de quando surgiu uma ideia de amigos para nesse momento já estar disputando essa competição que vai ter um panorama nacional. Como que você enxerga isso pessoalmente falando? Pessoalmente falando, é até engraçado, é até difícil acreditar, porque às vezes algumas pessoas te cumprimentam na rua, você, de onde eu conheço? Às vezes estava vendo um jogo do Evoque e, assim, a proporção, a gente vai tomando ideias do que está acontecendo com as pessoas elogiando o trabalho, querendo ajudar de alguma forma, torcendo em prol. E em 3 anos foi bem meteórico, né? Eu não tenho uma palavra para descrever o quanto que a gente cresceu nesses 3 anos. É somente entender que a gente vem fazendo um bom trabalho e que a gente está no caminho certo. Perfeito, Jonathan. Então, agradeço a sua presença aqui no programa. Um prazer falar sobre o time, falar também sobre essa próxima participação na competição e, é claro, desejar boa sorte, porque, querendo ou não, representantes de Petrópolis nessa competição que tem uma visibilidade tão grande e pode ser tão importante aqui para a cidade. E também a gente fica aqui na torcida para todo esse desenvolvimento da modalidade, para que, com o tempo, a gente consiga ter mais regras, a gente consiga ter um controle melhor para melhorar o espetáculo, não é mesmo? Perfeito, Hugo. E deixar por último o telespectador que esteja assistindo, se quiser realmente saber de mais detalhes como funciona todo o nosso ecossistema, queira apoiar, seja com algum serviço, você que seja capacitado com alguma formação em fisioterapia, na parte então também da educação física. Estamos precisando realmente de profissionais dessa área para a gente poder ter uma comissão técnica mais robusta para realmente melhorar todo o nosso planejamento para chegar em Belo Horizonte cada vez mais forte. E também algum patrocinador, alguma empresa, nós temos também uma boa métrica de expor as empresas via nossas redes sociais, que é muito interessante também entrar em contato conosco. E só para a gente finalizar, então, pedir para você falar justamente as redes sociais para o nosso público poder acompanhar. Atualmente nós temos somente o Instagram, tá bom? O nome que deve aparecer na tela é só colocar o @ atrás, FC no final, @EvoqueFC. Perfeito, gente. Então, o convite está feito, já temos todas as informações e, mais uma vez, boa sorte e muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. E, gente, com essas informações, nós encerramos a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
TVC, a TV do Correio da Manhã.